Olá, amigos e amigos. Vamos seguir em mais uma gravação aqui, novamente também aqui comentando e abordando melhor acerca de comentários e questões que são levantadas em cima das postagens que eu tenho feito nas minhas redes. Esse vídeo vai ficar aqui disponível para você, tanto aqui no IGTV do Instagram, quanto na minha fanpage no Facebook, quanto no meu canal lá no YouTube. E hoje eu vou querer falar aqui acerca de uma postagem que trata de relacionamento afetivo e que já vai aparecer aí na imagem para você ler com calma, e que diz o seguinte, a imagem: se desintoxicar de uma pessoa é bastante difícil e delicado. No início, você sente falta e é comum ter várias crises de abstinência durante o processo. Mas depois de conseguir a libertação, vale muito a pena. A vida flui melhor, a alma agradece. Quem escreveu foi o Jay Leonardo, né? Em cima desse escrito, que está como imagem, eu escrevi o seguinte lá: entenda, para se conseguir mudar uma realidade notoriamente prejudicial, pelo incrível que pareça, nem sempre estaremos super motivados e determinados a efetivar essa mudança. Pelo contrário, por vezes nos veremos estranhamente apegados ao que nos faz mal. É preciso uma atitude em fé. Portanto, se a situação está prejudicando, mesmo com medo, mesmo com culpa, mesmo com pena, mesmo gostando, é preciso agir, não pelo que se sente, mas sim pelo que se crê. Nessa linha aqui, eu tive uma pessoa muito querida também, que tem acompanhado o meu trabalho nas redes e que relatou aqui estar vivenciando um quadro parecido com esse que foi criado nessa postagem, onde ela estava, naquela época, se separando, né, de uma pessoa que notoriamente veio se provando ser alguém extremamente tóxico para o convívio, porque era um relacionamento que acabou descambando para traições, agressões físicas e alcoolismo, né? No entanto, ela veio notificando que, embora os indícios fossem óbvios e um tanto quanto grotescos, ela estava nesse processo de desligamento. E a grande verdade é isso que acaba intrigando muito as pessoas. Como pode eu me ver tão apegado àquilo que conscientemente eu já discerni como sendo um malefício para mim ou para minha vida? E é aí que entra um entendimento interessante acerca do nosso inconsciente, ou eu poderia dizer da nossa alma. O nosso inconsciente, ele tem uma característica cerácea, de cera. Ou seja, a cera, quando aquecida, você consegue modelá-la da forma como você quiser. E o nosso inconsciente, que é de onde prorrompem involuntariamente nossos sentimentos, emoções, determinados pensamentos, todos esses conteúdos de natureza inconsciente, eles vão sendo paulatinamente modelados por aquilo que a gente escolhe, pelo modo como a gente lê e interpreta a vida, por aquilo que a gente alimenta dentro da gente. Tudo isso vai cumprindo uma função de forma para o nosso sentir, para as nossas emoções, de maneira a nos adaptar e a nos
condicionar aos contextos mais diversificados possíveis, desde os contextos saudáveis até os contextos mais prejudiciais que se possa imaginar. E no momento em que se decide não mais prosseguir naquela direção, por mais que se possa pressupor que, tendo-se o entendimento que aquela direção é prejudicial, portanto o sujeito vai ter mais facilidade para dela se afastar, em se tratar da alma, em se tratar dos nossos sentimentos e emoções, não é bem assim que a banda toca. Porque, pelo incrível que pareça, a alma desenvolve apegos que são capazes de produzirem conflitos, desconfortos, dúvidas, dilemas, questões, mesmo que a consciência tenha constatado o potencial nocivo e prejudicial que aquele contexto oferece. É aí que entra um conceito que eu frequentemente trabalho, principalmente com os meus pacientes e nos aconselhamentos e nas conversas que eu tenho das pessoas que a gente vai ajudando no dia a dia, acerca do conceito que eu chamo de atitude em fé. A atitude em fé, ela é uma atitude diferente da atitude racional. Ela é uma atitude diferente de uma atitude sentimental. Ora, a atitude racional, ela quer ter a corroboração total da razão para então substanciar a sua posição. A atitude sentimental, diga-se de passagem, é a atitude que a maioria procura em termos de motivação para conduzir determinada decisão, principalmente dentro desse contexto que nós estamos falando. A grande verdade é que ninguém precisa de maiores conselhos para tomar uma atitude razão ou para tomar uma atitude sentimento. Ora, uma atitude razão qual seria? Um jovem prestes a entrar no mercado de trabalho e ele percebe que no mercado de trabalho a área que mais está dando dinheiro é a área de TI. Ora, ele não vai consultar absolutamente nada do que a vocação pulse dentro dele, ele está apenas quedado ao aspecto racional de um entendimento lógico do funcionamento de mercado, da questão da remuneração e de todos aqueles elementos que são considerados plausíveis e elevados diante das ênfases da sociedade. E aí ele vai tomar uma atitude razão, que é aquela atitude onde, por tabela, ele até confessa que não é muito o que ele gosta, mas está em perfeita consonância com a lógica que a maioria aplaude. Então, numa atitude razão, ele vai se motivar a essa decisão porque ele tem explicações plausíveis para corroborar o posicionamento dele. A atitude sentimento, ninguém também precisa de conselho para isso. Dificilmente alguém vai precisar de conselho num momento de raiva para ir lá e bater em alguém. De repente o conselho vai ser útil para aconselhar o sujeito a não bater, mas para ir bater ele não vai precisar de conselho. Muita pouca gente, ninguém vai precisar de conselho para ir comer quando está com fome, ou para ir dormir quando está com sono, ou precisar de conselho para se entregar numa relação onde ele esteja apaixonado, ou enfim. Quando os nossos sentimentos estão no fluxo da situação que se faz a mais aconselhável e a mais plausível para a gente se decidir, quem é que precisa de conselho?
Geralmente as pessoas vão precisar de conselho é quando elas se deparam da necessidade de uma atitude em fé. Porque a atitude em fé, embora ela implique a razão, embora ela implique o sentimento, ela não se resume nem a um e nem a outro. A atitude em fé é o que, em outras palavras, eu também chamo de um delírio voluntário. É de uma esquizofrenia consciente. É uma decisão que a gente toma por aquilo que a gente crê, não necessariamente por aquilo que a gente sente ou explica. Não é, obviamente, uma decisão suicida, no sentido de a pessoa não ter absolutamente nada em mente ou ser uma proposta totalmente desconectada do bom senso e da realidade. Não, pelo contrário. Não é nesse sentido. Por isso é que eu digo que uma decisão, uma atitude em fé, ela implica a razão e o sentimento, ainda que não se resuma aos dois. Porque, por exemplo, no caso dessa pessoa querida aqui que compartilhou o desafio que ela está tendo de se desintoxicar de uma relação que notoriamente se expressou tóxica para ela está tendo uma dificuldade de se desconectar, porque vira e mexe os sentimentos comunicam para ela de que ela pode estar fazendo uma coisa errada. Vira e mexe a própria razão, patrocinada por esses sentimentos, semeiam dúvidas nos raciocínios dela em relação à natureza da decisão que ela tomou de terminar. Agora, ora, no meio dessas oscilações dos sentimentos e da razão, o que promove uma estabilidade mínima nessa situação? O compromisso da pessoa acreditar. Se decidir em acreditar que o que ela decidiu foi e é o melhor, face às coisas que ela viveu e constatou, seja na relação ou seja na dada situação com o qual ela entendeu que já não seja mais saudável para ela. É o crer que serve de âncora para um barco não ficar à deriva no meio do mar e não se distanciar sem direção e depois ficar perdido no meio do oceano. A âncora, por mais que o barco oscile com os sentimentos e com os pensamentos, ele permanece dentro de um perímetro conhecido por conta da âncora do crer. Portanto, se distanciar de contextos nocivos e prejudiciais, por mais que quem olhe de fora de maneira desemocionalizada possa parecer algo tranquilo, é um senhor desafio por aquilo em que essa situação tem o poder de moldar e condicionar sentimentos e sensações na gente. E o caminho para disso sair é uma atitude em fé, onde eu abraço um entendimento razoável da situação, me valho de uma determinada motivação para essa atitude e tomo uma decisão em fé, crendo e me valendo desse crer como forma de fazer valer a perseverança na direção dessa desconexão, dessa saudável emancipação daquele contexto que me fazia sofrer. É nesse sentido que também entra com pertinência uma palavra, uma frase que Jesus enuncia em Lucas capítulo 21. É na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Portanto, se você se depara num contexto nocivo, prejudicial e tóxico, creia. Decida-se e creia. Alguns momentos você vai se sentir bem,
Alguns momentos você vai achar que fez o melhor, outros nem tanto. Porém, durante o processo de emancipação, é natural que esses elementos oscilem dentro da gente. Mas o que mantém a nossa direção é uma atitude em fé, até que a gente faça a travessia e chegue do outro lado com a alma condicionada no amor próprio. Esse é o meu desejo, essa é a minha mensagem para hoje. É isso, gente boa, um grande beijo para todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!